último livro da Bíblia, Epístola de Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23. Todos aqueles que já encontraram São Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23, pode dizer amém. Está escrito: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo nosso Senhor, temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pela tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença, em nome de Jesus. Dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome de Jesus Cristo, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligada, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta noite, nesta manhã, para glorificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para habitar conosco. Nós exaltamos aquele que merece honra, que merece glória, que merece louvor, que merece exaltação. É para ele este congresso, é para ele o 37º congresso dos Gideões missionários da última hora, porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus nós nem estaríamos aqui esta manhã, mas porque ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que ele fez, porque foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que nos salvou, foi ele que nos perdoou, foi ele que nos abençoou. Por isso que ele merece honra, que ele merece glória, que ele merece louvor, que ele merece exaltação, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o descendente da mulher, ele é o cordeiro pascal, ele é o sacrifício expiatório, ele é a rocha eterna, ele é o profeta poderoso como Moisés, ele é o general dos exércitos de Deus, ele é um juiz que julga com justiça, ele é o grande remidor, ele é o grande resgatador, ele é a raiz de Davi, ele é o rebento de Jessé, ele é o rei dos reis, ele é o rei perfeito, ele é o monarca fiel, ele é o monarca absoluto, ele é o grande construtor, ele é o grande edificador, ele é o grande restaurador, ele é o grande refúgio, ele é o grande pregador, ele é o amado noivo da igreja, ele é maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o tabernáculo de Davi levantado. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é o esposo fiel. Ele é o Pentecoste prometido. Ele é o oráculo de Deus. Ele é o cidadão de Belém. Ele é a preciosa consolação. Ele é o avivalista da obra de Deus. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Messias prometido de Israel. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o bom samaritano. Ele é o filho de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o justificador dos culpados pela lei. Ele é o segundo Adão. Ele é a nossa reconciliação. Ele é a liberdade proclamada. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Salvador glorioso. É o Senhor que arrebatará a sua igreja. É o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o reto juiz que nos coroará. Ele é a graça de Deus. Ele é o grande poder do evangelho. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é juiz e legislador. Ele é a viva esperança. Ele é a esperança alegre. Ele é a esperança total. É o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro. Ele é a verdade amorosa. Ele é a herança espiritual. É o Senhor que virá com seus milhares de anjos. Ele é a fiel testemunha. É o príncipe dos reis da terra. É o primogênito dos mortos. É a raiz de Davi. A resplandecente estrela da manhã. O leão da tribo de Judá. Aquele que vai vir montado em um cavalo branco. E na sua coxa escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, recebe o renovo de Deus para a sua vida aí agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e comece a falar em novas línguas esta manhã. Você que está nos assistindo aí pela internet, seja impactado pelo poder do Espírito Santo nesta hora. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Deus seja engrandecido para sempre nesta obra. Deus seja engrandecido para sempre nesses Gideões. Louvado seja Deus. Pastor Carlos Veracruz, meu amigo, Deus te abençoe ali de Paragominas e tantos homens de Deus. Oh, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Este lugar está tomado pela glória de Deus, pastorias. A glória de Deus está neste lugar. Eu ouvia, queridos irmãos, aí pelo Brasil pregando, pessoas dizendo: pastor Ivaldo, o que vai ser dos Gideões depois da morte do pastor Cezino? Eu dizia para eles o seguinte: Deus deu uma visão ao patriarca, mas o legado vai continuar, porque esta obra, embora seja feita por homens, não é humana, é divina. Portanto, ela vai continuar, porque embora sendo feita por homens falhos, ela não é humana, ela é divina. Ela nasceu no coração de Deus. E Deus está começando um novo tempo. É um novo tempo. Bendito seja
o nome do Senhor para todos sempre. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, por Deus está usando, pastor Wesley, vocês, para darem oportunidade para tantas pessoas que nem são conhecidas, e alguns já eram, mas nunca tinham oportunidade aqui nos Gideões. Eu fiquei feliz de saber que muitos amigos nossos, como o pastor Cláudio Gama e tantos outros, que já prega pelo Brasil inteiro, estão vindo pela primeira vez nos Gideões. Deus usando vocês, queridos e amados irmãos, porque esta obra não é de homens, esta obra é de Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na epístola de Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23. Exatamente, queridos, nós sabemos da responsabilidade que é pregar num evento como os Gideões. E naturalmente, queridos e amados irmãos, quando a gente está começando no ministério, pastor Ângelo, a gente sempre pensa, eu vou pregar aquela melhor mensagem que eu tenho, aquela mensagem que costuma dar certo em todo lugar, porque a gente sempre tem aquela mensagem predileta, não é verdade? Aquela mensagem preferida, é igual o cantor tem aquela música que muitas vezes puxa o CD todo, que toda vez que ele canta acontece alguma coisa. Sim, queridos, quando nós começamos, nós temos esta preocupação, né? Mas, queridos e amados irmãos, nós já passamos desta fase, e a nossa preocupação, queridos e amados irmãos, não é pregar a mensagem que você gostaria que eu pregasse, nem estou também interessado em pregar uma mensagem para de repente dizer, olha, o pastor Ivaldo quebrou tudo, arrebentou tudo. Não, queridos, sim, eu quero pregar uma mensagem que os céus confirmou, que o Espírito colocou no meu coração. E eu estive ouvindo muitos companheiros ao longo desses dias, aqueles que eu não pude assistir pessoalmente, eu pude acompanhar em casa pela internet. E eu me lembro, pastor Gilmar, que eu estava sentado no sofá da minha casa, confortavelmente, assistindo aqui, eu assistia a pastora Helena Raquel numa noite, o pastor Eliseu Rodrigues na outra, e eu sentado no meu sofá em casa, e eu disse assim, como é bom estar aqui confortavelmente ouvindo esses homens. Difícil é estar lá agora, na posição deles, porque naturalmente há milhares de pessoas que estão nos assistindo, não só presentes aqui, mas pela internet, pelo YouTube e as redes sociais. Mas o Espírito de Deus colocou no meu coração exatamente pregar sobre o tema deste congresso. Sim, queridos, eu tenho uma plena certeza que toda a organização do congresso, quando eles escolhem um tema, é porque eles, naquele exato momento, foram orientados por Deus para atingir um objetivo, uma finalidade. E exatamente o tema é: Gideões, ajude-nos a salvar os sentenciados à morte. E aí Deus havia colocado no meu coração ler Provérbios 24:11, quando Salomão disse: livra os condenados à morte e os que estão indo para o matadouro. Aí ontem o meu amigo pastor Jander leu esse versículo, aí eu disse: Jesus, vou ter que mudar o versículo. Aí foi quando Deus me direcionou a ler Judas capítulo 1, versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. E exatamente a mensagem que Deus coloca no meu coração é que Deus levantou a todos nós, os seus servos, a todos nós pregadores da sua palavra, e a todos os crentes salvos em Jesus Cristo, como um salva-vidas. Grave bem isso, existe a função do salva-vidas. O salva-vidas é aquele personagem que fica
fica muitas das vezes lá na praia, em um lugar muito alto, observando se alguém de repente vai se afogar, e ele vai lá, queridos irmãos, e mergulha e nada até onde a pessoa está se afogando e salva aquela pessoa da morte. Nós tivemos também, queridos irmãos, recentemente um exemplo, o famoso incêndio da escola de Janaúba, no interior de Minas Gerais, quando aquele vigilante tocou fogo no próprio corpo e ali pôs fogo na escola, matando mais de uma dezena de crianças. Me parece que foram cerca de 11 crianças mortas, mas ali uma das professoras se tornou heroína quando ela arriscou a vida, enfrentou aquele homem que estava com o corpo em chamas, e ela teve 90% de queimadura no seu corpo, mas ela conseguiu impedir, pastor Wesley, a morte de cerca de 25 crianças. Nós podemos dizer que aquela mulher cumpriu o papel, pastor Jaime Rosa, de uma salva-vidas. Ela salvou 25 crianças daí para a morte. Sim, queridos, e eu penso que exatamente isso que Deus está fazendo com cada um dos Gideões. Deus te levantou para ser um salva-vidas. Aleluia! Você não tem noção do que esta obra está fazendo ao redor do mundo, enviando missionários para os lugares mais distantes da terra, aonde ninguém quer investir, mas lá está indo salva-vidas, lá está indo pessoas para tirar, arrebatar vidas do fogo, está indo lá se apiedando de alguns que estão na dúvida. E nós vivemos, queridos irmãos, numa época em que devemos, pastor Eliel, se preocupar não só em salvar as almas, mas até mesmo segurar os que já estão salvos, porque mesmo dentro da igreja, pastor Zilmar, o que tem de pessoas que estão ainda na corda bamba, o que tem de pessoas que ainda estão na dúvida, e a Bíblia diz: apiedai-vos dos que estão na dúvida. Eu recebo e-mails e mensagens do Brasil todo, principalmente de pessoas que usam a Bíblia do pregador pentecostal e os nossos livros, pedindo explicações, tirar dúvidas, e muitas das vezes de madrugada. Outro dia um ligou e a minha esposa até disse: é hora de ligar para fazer pergunta da Bíblia. E muitas das vezes a gente não tem paciência, mas devemos ter, porque a Bíblia diz: apiedai-vos dos que estão na dúvida. Às vezes uma resposta que você dá vai evitar que aquela pessoa se desvie dos caminhos do Senhor, porque nós estamos vivendo numa época onde a igreja está sendo atacada por tantas heresias que estão tirando pessoas da igreja, mas uma igreja alicerçada na palavra, ela conseguirá tirar a dúvida dos que estão ainda na corda bamba. Mas nós precisamos salvar, queridos e amados irmãos, aqueles que estão indo para o fogo, é o que diz o texto, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava lendo aquele livro, Esforça-te para ganhar almas, de Orlando Boyer. Ele conta uma história de uma missionária na Índia, que ela estava em um gramado muito grande. De repente ela percebeu que tinha muitas pessoas ali conversando. De repente ela olha, tinha um poço profundo, pastor Zilmar, e de repente as pessoas distraídas não percebiam que ali tinha um poço, e caía, e ela ficava desesperada, sem poder fazer nada. Meu Deus, como é que eu posso fazer para impedir que essas pessoas caiam nesse poço? E ela não podia fazer nada no sonho. De repente, depois de tanta gente caindo naquele poço, de repente uma jovem se propôs a avisar, e aquela jovem ficou ali naquele caminho dizendo: olha gente, por favor, não dê mais um passo à frente não, porque senão você vai cair ali no abismo, ali tem um buraco. De repente, queridos e amados irmãos, ela conseguiu salvar alguns, mas de repente chegou a mãe dela e disse: minha filha, você chegou o momento de tirar férias, vamos passear. Outros faz essa obra, e ela disse: não mãe, senão mais pessoas
pessoas vão cair nesse abismo, mais pessoas vão cair nesse buraco. Deixa eu ficar aqui salvando mais pessoas. E elas puxou pelas mãos da sua filha e disse: não, deixa que outros fazem isso. E quando ela acabou de sair daquele lugar, pessoas começaram a cair no abismo, porque ela não deixou ninguém para alertar aquelas pessoas, para avisar que aquelas pessoas que ali tinham um buraco. Queridos e amados irmãos, e quando ela olhava em volta, tinham outros batendo papo, outros fazendo negócios, outros comprando uma casa, comprando boi, enquanto isso gente caindo no abismo. Sabe o que significa isso, meu querido? Enquanto você está na sua zona de conforto, só pensando em tirar férias, só pensando em passear, só pensando em ter uma vida boa, milhões de almas estão descendo para o inferno. Mas neste congresso, Deus te chama para ser salva-vidas. Quantos querem ser salva-vidas? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Deus nos deu esta responsabilidade, e tem muitas pessoas que vão pagar um preço caro, pastor Nerildo, por não cumprir esta responsabilidade. Deus nos levantou como atalaia, e o profeta Ezequiel, no capítulo 33, ele mandou dizer que quando o atalaia souber que a espada vai vir sobre a nação, se ele tocar a trombeta e avisar, sim, ele estará livre da responsabilidade. Mas se ele souber que a espada vai tomar conta da terra, se ele não tocar a trombeta e não avisar, Deus iria requerer dele o sangue daquela pessoa. Deus está nos levantando como atalaia. O sangue do teu irmão está clamando a mim. É o que Deus disse para Caim. Sim, o sangue de pessoas, pastor Davi, nossos irmãos que estão morrendo, indo para o inferno. Relatórios atuais, mais atualizados, dizem que 70 mil pessoas morrem, queridos irmãos, por dia no mundo. Veja bem, queridos, morrem sem salvação. Nós temos o privilégio de mudar essa história. Sabe por quê? Porque dos 7,9 bilhões, 7,5 bilhões de pessoas no mundo, deixa eu dizer uma coisa para vocês: 2 bilhões e 600 são cristãos, e mesmo com 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, Deus entregou mais da metade do PIB da população mundial nas mãos dos cristãos. Mas o relatório dos missiólogos dizem que exatamente de toda essa renda bruta anual, eles gastam, pastor Zilmar, 98% apenas com suas famílias e suas despesas pessoais, e apenas 2% da arrecadação eles investem na obra de Deus. E desses 2%, 90%, pastor Ângelo Galvão, vai para países já evangelizados, e apenas 0,1% do que se arrecada em missões vai para os povos não alcançados. Essa é a situação do mundo atual. Mas nesse congresso, Deus está levantando Gideões para arrebatar os que estão indo para o fogo. Sim, queridos, a Bíblia conta pelo menos 4 casos em que Deus mandou anjo e pessoas salvar quem estava sentenciado à morte. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 6 que a humanidade toda estava sentenciada à morte, mas Deus deu uma missão a Noé: você deve construir uma arca para você salvar e a sua família. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos pregando o evangelho. Sim, ninguém quis dar crédito à mensagem dele, mas ele cumpriu a missão, porque em Gênesis 6:22 diz que ele fez tudo o que Deus mandou fazer, e foi salvo apenas 8 pessoas, mas ele cumpriu a ordem de Deus. Aleluia. Bata no nome do seu irmão e diga para ele: você precisa cumprir a ordem de Deus. A ordem de Deus é salvar vidas, a ordem de Deus é arrebatar vidas do fogo. Todos os pronunciamentos de juízos de Deus na terra, ele sempre mandou uma oportunidade de salvação. Quando ele mandou 2 anjos para Sodoma e Gomorra, sim, meus queridos,
queridos, a missão deles era resgatar os parentes de Abraão. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, que viu que eles estavam demorando, eles disse para Ló e a sua família: escapa por tua vida, tu e a tua família, não olhes para trás. Mas mesmo assim, ele ficou se demorando. Precisou o anjo pegar pelo braço, arrancar do meio da destruição. Mas a Bíblia diz que quando saiu da cidade, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tem muitas pessoas que só o corpo saiu de Sodoma, mas o coração ainda ficou lá. Tem muitas pessoas que só o corpo saiu do mundo, mas a mente ainda está lá. Mas neste momento, Deus está dizendo para você: escapa por tua vida, bata a mão no ombro do seu irmão. É uma questão de vida ou morte. O que é que você vai escolher? É uma questão de vida ou morte. Aleluia. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Deus tem uma missão para Jonas, e de repente Deus disse: Jonas, vai até a cidade de Nínive e proclama para aquele povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não obedeceu a Deus, em vez disso foi para Tarsis. Sim, queridos, o que tem de pregador que Deus está mandando pregar em Nínive, e porque Tarsis está oferecendo uma oferta maior, ele está pegando uma rota diferente, está indo lá para Tarsis, só porque lá a oferta é maior. Todos nós somos tentados a isso, queridos. Todos nós, quando Deus nos levanta, os pastores que estão aqui, queridos irmãos, são testemunha. Eu me lembro quando eu preguei na Convenção Geral das Assembleias de Deus em 2007, no Palácio de Convenções do AMB em São Paulo. Uma oportunidade rica que o meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, me deu. Dali para frente, Deus nos honrou tanto que no outro dia o Mensageiro da Paz soltou no jornal o culto mais marcado pela manifestação do Espírito Santo da convenção. Era tanta agenda ali. Deus abriu a Europa, abriu o Japão, abriu os Estados Unidos. Tinha pastores que marcavam a agenda de acordo com a minha, ligava às vezes 2 anos para frente. Eu não tinha mais agenda, mas chegou um momento que os próprios líderes nos corrompem. Teve pastor que chegou a ligar para mim dizendo: pastor, já que o senhor não tem vaga, eu quero lhe oferecer o dobro do que estão lhe dando nesta data, para você me atender. Queridos, eu já recusei agenda em estádio de futebol para atender uma igreja de apenas 1000 pessoas, porque o homem de Deus tem que ter palavra. O homem de Deus não pode se vender por oferta, porque a nossa prioridade é arrebatar almas do fogo. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus te levantou como salva-vidas. Pode profetizar isso: Deus te levantou como salva-vidas. Deus te chamou para salvar vidas. Deus vai levantar neste congresso grandes pregadores para incendiar esta nação. Deus vai levantar homens e mulheres para impactar esta nação. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jonas simplesmente entrou no navio, foi dormir no porão como se nada estivesse acontecendo. Está cheio de pessoas acomodadas na sua zona de conforto, pastor Nerildo, que o mar está agitando, pastor Jaime, o navio está afundando, mas ele não está nem aí. Alguns até estão dizendo em tom de zombaria: eu não estou nem aí, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Tem muitos deles que ainda zombam assim, estão como Jonas, indiferente à situação. Mas de repente, queridos e amados irmãos, Deus chacoalha no navio, e quando eles despertam, Jonas diz: olha, até quando tu vais ficar assim tomado por este sono? Clama aí pelo teu Deus, faz alguma coisa. Aí Jonas disse: eu temo ao Deus que criou os céus e a terra, e tudo isso está acontecendo porque
por causa de mim, mas pode me jogar fora do navio, porque a tempestade vai cessar. Jogou Jonas no navio, um peixe engoliu Jonas, aí ele teve que parar lá no fundo do abismo. A Bíblia diz que ele foi parar no inferno. Não é o pastor Ivaldo que está dizendo, é a Bíblia. O próprio Jonas, ele nos fala aqui no capítulo 2, meus queridos e amados irmãos, que ele clamou a Deus foi do inferno, exatamente porque ele foi parar lá no fundo dos mares. Que coisa maravilhosa! Olha o que ele diz aqui, queridos irmãos, porque e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Oh, que coisa maravilhosa! Deus fez ele ir lá parar no inferno, para ele sentir o que é uma alma no inferno. Meu querido, só valoriza a salvação quem já se viu perdido um dia. Só valoriza a graça quem já foi alcançado para a graça um dia. Só valoriza a misericórdia quem já foi alcançado pela misericórdia um dia. E Jonas, ele aprendeu a valorizar a salvação, e de repente Deus ordenou o peixe, vomitou ele, e de repente veio uma segunda vez. Ei, deixa eu entregar para você uma mensagem de Deus. Deus está te dando uma segunda oportunidade neste congresso. Bata a mão no nome do seu irmão, diga para ele: Deus está te dando uma outra chance. Deus deu uma nova chance a Jonas. Mas pastor Eliel tinha tanto pregador, por que que Deus tinha que fazer todo aquele processo para ser Jonas? Deus podia mandar outro profeta. Olha, Jonas, já que você não quer, e eu tenho muitos profetas aqui, eu vou mandar outro. Por que que ele insistiu com Jonas? É porque tem obras que Deus não aceita terceirização. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não aceita terceirização. Não tente terceirizar aquilo que é para você fazer. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não adianta fugir, é você mesmo que Deus quer usar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ditado aí fora que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A tua situação é assim: se tu correr, Deus te pega, mas se tu ficar, Deus te usa. Obedece a voz de Deus. Por que é que Deus insistiu com Jonas? É porque tem público. Grave bem. Tem público, pastor Ângelo Galvão, que ele só se identifica com o teu estilo de pregar. Tem gente, pastor Davi, que só vai se converter com tua forma de pregar. Então não adianta mandar outro. Aquele público só gosta do estilo daquele. Sim, queridos irmãos, é por isso que Deus insistiu com Jonas. E aquele povo duro, aquele povo não tinha nem misericórdia, pastor. Os assírios jogavam a criança para cima e aparava com a ponta da espada, de tão perverso que eles eram. E só Jonas tinha a mensagem que iria tocar no coração deles. E a mensagem de Jonas não tinha nem misericórdia, pastor Wesley. Sabe qual era a mensagem de Jonas? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Me mostra alguma misericórdia nessa mensagem. Um povo que não tinha misericórdia, tinha que ser uma mensagem sem misericórdia. De repente Jonas não via a hora de passar os 40 dias para ver aquele povo sendo destruído. Mas para surpresa dele, todo mundo se converteu no pó e na cinza. Foi o pregador mais sucedido da história. Mas é que eu não entendo, pastor Eliel. É como que um pregador, pastor Zilmar, bem sucedido, fica revoltado com o sucesso dele mesmo. Meu Deus! Quando eu prego que não se converte um homem, eu fico triste, arrasado. Aquele pastor Ias, 100% dos ouvintes se converteu. E o homem ficou revoltado com Deus. Meu Deus, me mata, estou arrasado.
Eu queria que o senhor matasse esses infelizes. Como é que o senhor salva essa raça ruim? Quando Jesus quis fazer referência a um pregador, você pensa que ele foi buscar os mestres da oratória? Quando ele buscou um pregador para comparar ele não buscou em Salomão, o homem mais sábio da antiguidade, nem Moisés, o maior legislador. Ele disse: os ninivitas se levantarão no dia do juízo contra essa geração e a condenará, porque se arrependeu no pó e na cinza com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Para Jesus, o maior pregador depois dele é Jonas. Tem muita gente aí pensando que é grande pregador. Tem muita gente aí pensando que é o bombão. Não, para Deus o maior pregador era Jonas. Sim, queridos e amados irmãos, o único que teve 100% de convenção dos seus ouvintes, e a mensagem dele não tinha misericórdia. Mas nesta manhã Deus nos dá uma mensagem de salvação. Salvai alguns, arrebatando do fogo. Os especialistas dizem, os marqueteiros dizem que uma empresa, para ter sucesso, ela precisa obedecer a regra dos 3 P. P de pastor. A regra dos 3 P. Qual é, pastor? Uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter melhor produto, melhor ponto e melhor preço. Nós temos esses 3 P. Nós temos o melhor produto, nós temos a melhor mensagem para oferecer para o povo. Nós também temos o melhor preço, é de graça, não precisa pagar nada. Nós temos também o melhor ponto. Em cada esquina hoje do Brasil tem uma igreja proclamando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: prega a mensagem de salvação. Prega a mensagem de salvação. Está cheio de mensagem oba-oba em cima do púlpito, mensagens de alta ajuda, que faz as pessoas se sentir bem, só provoca massageando o ego dessas pessoas. Neste congresso, Deus falou ao meu coração: prega a mensagem de salvação. É um congresso de missões, você tem que falar sobre salvação. Esta salvação tão grande, essa salvação tão gloriosa, que a Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: salvai alguns, salvai alguns. Aleluia. 1 Coríntios 9:22, Paulo diz que fazia-se de tudo para salvar o maior número de pessoas. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se esforce para salvar mais gente, o maior número de pessoas possível. Esta salvação tão gloriosa, esta salvação esperada pelos crentes da antiga aliança. O primeiro personagem na Bíblia a esperar esse momento foi Jacó. Em Gênesis 49:18, quando ele disse: a tua salvação eu espero ao Senhor. Você sabia que a primeira pessoa na Bíblia a chamar o nome de Jesus foi Jacó? Mesmo o nome de Jesus só aparecendo em Mateus, Jacó foi o primeiro personagem a chamar o nome de Jesus na Bíblia. Porque quando ele disse em Gênesis 49:18, na tua salvação espera o Senhor, ele estava dizendo: no teu Yeshua. Porque o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que significa salvação. No teu Yeshua espero, ó Senhor. Você vai sair daqui cheio de salvação. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você vai sair daqui cheio de salvação, porque está escrito lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 2, que após Deus resgatar Israel do Egito, Moisés entoou um cântico dizendo: o Senhor é o meu cântico e a minha força, Ele me foi a minha salvação. Está escrito lá em Deuteronômio 32:19, que Israel engordou-se, deu coice e desprezou a rocha da sua salvação. Está escrito em 1 Samuel 2:1, que Ana disse: eu me
me alegro na tua salvação. Nós temos a responsabilidade de proclamar esta salvação não apenas no Gideão, mas todos os dias, porque em 1 Crônicas 16:23 está escrito: anunciai o Senhor em todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Está escrito no Salmo 40 versículo 10: eu não escondi da congregação a tua graça e a tua fidelidade, eu lhes mostrei a tua salvação. Está escrito no Salmo 91 versículo 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Está escrito em Isaías capítulo 45 e no versículo 8: destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam salvação. Está escrito em Isaías capítulo 61 e versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 23 que no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Está escrito em Lamentações capítulo 3 e versículo 26: bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Está escrito em Miqueias capítulo 7 e versículo 7: quanto a mim, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Está escrito em Abacuque capítulo 3 e versículo 17 e 18 ainda: que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Malaquias capítulo 4 e versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis como um bezerro solto da estribaria. Está escrito em Lucas capítulo 3 e versículo 6 que toda carne verá a salvação do Senhor. Está escrito em Lucas capítulo 2 e versículo 30: os meus olhos já viram a tua salvação. Está escrito em Lucas capítulo 19 e versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 12: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, o nome de Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras
obra das trevas e revistamos num das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, que aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2: eu te socorri no dia oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que desde que creste e ouviste o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12 que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9 que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que as sagradas letras podem te tornar sábio para alcançar a salvação. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11 que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 9 que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 15 que temos por salvação a longanimidade do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 10: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10: aleluia. Sim, sabe por quê? Porque agora veio a salvação, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite, foi expulso. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 1: aleluia, a salvação, o poder e a glória são do nosso Deus. Só quem quer sair cheio desta salvação, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia. O tempo já esgotou, só mais 5 minutinhos.
porque o Espírito de Deus falou comigo. Quando eu estava vindo para cá, eu vou levantar 70 pregadores neste congresso, que vai incendiar o Brasil pelo poder do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente esses 70 que Deus vai levantar, homens e mulheres que Deus vai levantar neste congresso. Deus manda dizer que a partir de hoje, Deus vai aguçar a tua mente. Quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Neste congresso, Deus vai levantar 70 pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que terão uma agenda cheia no Brasil inteiro e fora do Brasil. Deus vai te usar para fazer milagre, para fazer maravilha. Deus vai te usar para impactar o Brasil e o mundo. Pastor Erivaldo, o senhor disse que é 70, mas se vir 1000 aqui para frente, não sou eu que vou escolher os 70. Pode vir 1000, mas é Ele que vai escolher quem são os 70. É Ele quem sabe. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai derramar uma unção sobrenatural sobre este lugar. Se prepare para o que Deus vai fazer, porque a partir de hoje, aonde você colocar a mão haverá cura, aonde você colocar a mão haverá milagre. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Abre a palma da sua mão direita, como prova que Deus vai fazer isso. Eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da tua mão. Vai ter crente aqui que a mão vai ficar quente, pegando fogo. É o sinal de Deus na tua vida. Abre a palma da tua mão direita assim agora. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Essas pessoas que vieram aqui na frente com o sonho de receber o dom da palavra, como prova que tu vai levantar neste congresso futuros pregadores e pregadoras, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Começa a aguçar a mente dos teus filhos agora, para que a partir de hoje, quando eles abrirem a Bíblia para ler, que o Senhor possa trazer revelações novas da palavra. E como prova que tu vai fazer isso agora, eu quero fazer um pedido de profeta. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando glória neste ginásio, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder agora. Olha a unção, já começou. Olha a unção, aqui, receba. Não precisa derrubar ninguém, queridos. Deixa o Espírito de Deus agir. Eu já vou concluir com a última oração. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora, homem com homem, mulher com mulher. Eu quero que forme um cordão humano, não pode unir os corredores.
todos de mãos dadas. Pode unir os corredores. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca. Quando você abraçar esse irmão, Deus vai tomar a tua boca. Feche os seus olhos. Repitam comigo agora: querido Deus. Mais alto, querido Deus. E eterno Pai. Esta manhã eu quero que o meu irmão, que está do meu lado direito, e também do meu lado esquerdo, saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo, e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do seu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo seu irmão e sejam impactados pelo poder do Espírito agora. Aleluia! Adore a Ele. Ele está aqui para te abençoar.